Oh, meu Deus. Eu falei que eu ia esquecer. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao último dia da nossa semana básica. Nós aqui da diretoria, a gente está muito, muito feliz por a gente ter chegado até aqui com vocês. Mas antes de apresentar a nossa convidada de hoje, eu tenho alguns recadinhos para dar. Primeiro, sobre a prova. A prova ela vai estar liberada alguns minutinhos depois que encerrar a nossa aula, a nossa transmissão aqui. E ela vai ficar disponível para ser respondida até no domingo, dia 18, até às 8 horas da noite. O link de acesso ele vai ser enviado por e-mail, então vocês não precisam se preocupar em procurar o link, nada. Mas caso vocês não recebam, vocês, por favor, entrem em contato com a gente, tanto pelo e-mail quanto pelo Instagram, que a gente tenta resolver isso. E não deixem para a última hora para avisar a gente, porque aí não vai ter muito o que fazer. Caso você não cumpra os 75% de presença, você também não vai receber a prova. Então, a prova vai ser disponível para quem cumprir 75% de presença e demonstrou interesse. Sobre a prova, acho que é isso. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente no Instagram ou por e-mail. E o segundo recado que eu tenho para dar é sobre os certificados. Não é necessário fazer a prova para garantir o seu certificado, então, se você não tem interesse em ser ligante, você pode receber o seu certificado de 6 horas mesmo assim, desde que você tenha 75% de presença. E para você receber esse certificado, vai ser por e-mail, mas a gente vai avisar quando ele vai ser liberado. Não vai ser em seguida, não vai ser semana que vem, a gente vai avisar tudo pelo Instagram. E acho que é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente. E agora eu posso apresentar a nossa convidada de hoje, que a gente espera encerrar nossa semana com chave de ouro. O nome dela é Ludiana Lopes. Ela possui graduação em biomedicina pela Universidade Federal Fluminense e também mestrado em patologia pela mesma instituição. Ela possui especialização em perfusão aqui na Unifesp e atualmente ela trabalha como perfusionista e também como docente, ministrando aulas no curso de especialização em circulação extracorpórea e assistência circulatória mecânica no IPESP. Seja bem-vinda, Ludiana. A palavra é sua. Boa noite, obrigada, Larissa. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês hoje e para todo mundo que está aí assistindo e que gosta desse tema, né, que eu particularmente sou suspeita em falar, perfusão é a minha paixão. Minha segunda paixão é dar aula, mas é um tema que eu gosto muito de falar e agradeço o convite, agradeço a todo mundo pela iniciativa de estar produzindo esse evento para os acadêmicos, que é muito importante, e que eu espero que essa noite, então, seja proveitosa, que vocês possam absorver o máximo de conhecimento possível e gostar um pouco mais da perfusão. Assim eu espero. Vou começar a compartilhar aqui meus slides com vocês para a gente já começar a nossa aula. Bom, o último tema que ficou para essa semana é o tema de fisiologia da SEC. Então, vocês já viram um pouco sobre anatomia, vocês já viram sobre a fisiologia em si, né? Cardíaca, cardiovascular. Viram um pouquinho sobre as cirurgias cardíacas que estão relacionadas ao uso da SEC. E, para encerrar, hoje a gente vai entender um pouquinho, e eu vou precisar, né, de bastante conteúdo daquilo que vocês viram dessa semana, entender como que funciona, na verdade, um organismo quando ele está ali submetido à máquina de circulação extracorpórea. O que a gente vai tentar entender um pouquinho aqui hoje qual é o papel da SEC ali para aquele organismo, para aquele paciente que está ali dependendo daquela máquina,
o que aquela máquina pode fazer ou não pode fazer, o que ela pode fazer de bom, o que ela pode fazer de ruim para aquele paciente, se ela não for bem administrada, bem conduzida. E a gente vai tentar ver um pouquinho disso. Quais são as características, né, de um organismo em sua fisiologia natural, sua fisiologia normal, e o que acontece com aqueles pontos específicos quando aquele indivíduo, aquele paciente, é submetido à circulação extracorpórea. É óbvio que aqui a gente tem inúmeras alterações que estão relacionadas a um paciente quando submetido à SEC. Não tem como a gente abordar todos os conteúdos aqui nessa aula, mas eu trouxe alguns pontos principais aqui para a gente abordar, e mais do que trazer informação, eu trago questionamentos. A gente vai ver que a gente vai questionar bastante aqui durante essa aula, porque muita coisa na SEC vocês vão ver que não é preto no branco, né? Que não é aquilo e pronto, acabou. Existem várias técnicas, existem várias alterações que você vai mudar a sua condução da SEC conforme o paciente, conforme a doença que ele apresenta, conforme inúmeras características. Mas a gente vai tentar entender um pouquinho o que muda. E, a partir disso, questionar as nossas atitudes, questionar ainda mais, a gente procurar entender cada vez mais o que acontece com o organismo, e cada vez que a gente estuda mais, questiona mais, a gente consegue melhorar ainda mais o nosso trabalho, melhorar ainda mais o resultado e a saúde daquele paciente, né? A condição clínica daquele paciente no pós-operatório, que é o mais importante da nossa profissão. Então, antes da gente começar a falar exatamente sobre qual é a fisiologia da SEC, a gente precisa entender por que isso é importante, né? Por que a gente precisa entender como que o organismo se comporta quando ele está lá submetido à SEC, quando ele está lá dependente das nossas ações, quanto perfusionistas. E eu trouxe para vocês aqui um trechinho de um artigo do Dr. Domingo Braille, um grande nome na perfusão, né, desde lá dos primórdios da perfusão aqui no Brasil, que criou as primeiras oficinas de criações de máquinas de circulação extracorpórea, e hoje existe, né, a indústria Braille, que tem todo um material para a cirurgia cardiovascular. Ele é um grande nome dessa área. E nesse artigo que ele publicou em 2010, eu trouxe um trechinho que tem muito a ver do que a gente vai trazer nessa aula de hoje. Vou ler com vocês esse trechinho. Ele diz o seguinte: no bojo dessa nova tecnologia, vieram muitos outros conhecimentos relacionados à fisiologia da circulação, às reações do organismo, às agressões cirúrgicas e ao domínio do saber em relação ao meio interno, no qual todas as células estão imersas e onde o metabolismo se desenvolve com a produção de energia que nos faz viver. Desses estudos resultou também a compreensão da homeostasia, complexo sistema de autorregulação para manter os múltiplos parâmetros vitais em níveis normais durante a produção da referida energia. O perfusionista, em particular, tem grande responsabilidade durante o procedimento cirúrgico, pois virtualmente terá em suas mãos e sob seus olhos a vida do paciente que está sendo operado. Neste período em que a circulação sanguínea e a respiração estão sendo mantidas artificialmente, a fisiologia orgânica deve ser monitorada e ajustada para ficar dentro dos mais estritos parâmetros da normalidade. O que ele vem trazer para a gente? Ele vem dizer que o organismo ele é muito complexo. O organismo ele tem todas as suas inter-relações muito bem estabelecidas para que tudo funcione da melhor maneira possível para aquele organismo. E diante de uma vez em que aquele organismo está agora dependente de uma máquina, qual é a nossa responsabilidade? Diante daquele momento em que nós, como ele diz, né, virtualmente terá em suas mãos e sob seus olhos a vida do paciente, o que a gente tem que fazer de melhor para aquele paciente? O que aquele paciente espera da gente ali, porque a gente vai estar tomando conta dele, né? O que a gente precisa entender, então, para estar sentado atrás daquela máquina e não só fazer o sangue circular?
não só fazer oxigenar, mas fazer com que a fisiologia orgânica seja monitorada, ajustada, para ficar dentro dos mais estritos parâmetros daquilo que é normal para o paciente. Não é normal para mim, não é normal porque o livro diz, é normal para aquilo que o paciente está precisando naquele momento. E é por isso que a gente estuda todas as possibilidades para que a gente possa entender o que aquele paciente está precisando naquele momento e qual é a melhor conduta que o perfusionista tem que tomar. Então, eu trouxe para vocês essa palavra que ele disse ali, a homeostase. As reações fisiológicas do organismo, elas são tão complexas e são tão peculiares que foi sugerido por um fisiologista nomear essa condição, esse estado. E ele chamou de homeostase. Homeo, diferente da palavra homo, que é igual, homeo tem mais relação com algo que é semelhante ou similar. Estase, a gente pode lembrar de algo que é parado, né, que é estagnado. Aqui, nesse caso, estase está mais no sentido de uma condição muito similar. E ele traz para a gente esse tema de homeostase como algo que lembra um equilíbrio. Então, quando a gente fala de homeostase, a gente está querendo dizer em uma condição onde o organismo consegue manter um equilíbrio para que todas as funções aconteçam da melhor maneira possível. Então, é um processo de regulação pelo qual o organismo mantém constante o seu equilíbrio, para que tudo funcione da melhor maneira possível. Por exemplo, os níveis de cálcio. Se eu tenho cálcio demais, eu tenho reações que possam estar associadas com níveis elevados de cálcio. Se eu tenho cálcio de menos no organismo, eu tenho outras complicações relacionadas a isso. O nosso organismo, muito ciente do que ele precisa fazer, ele tenta manter os níveis de cálcio dentro da normalidade para que todas as funções ocorram da melhor maneira possível. Assim como outros elementos do organismo, assim como equilíbrio ácido básico, assim como temperatura, ele tenta manter tudo dentro de uma condição equilibrada para que o organismo funcione da melhor maneira possível. Então, ele sabe o que é melhor para naquele momento. O organismo tem essa ciência, né, do que é melhor para ele naquele momento, como ele se deve se comportar mediante alterações, mediante uma estabilidade, ele sabe como ele deve se portar. A homeostasia, ela envolve a regulação, então, de volume e pressão, de temperatura, concentração iônica, como eu falei para vocês, né, do cálcio, concentração de gases, oxigênio e CO2, pH, nutrientes, metabólicos. Então, o organismo sabe quando ele tem que aumentar uma pressão, aumentar o débito cardíaco, porque ele precisa de mais energia. Ele sabe quando ele tem que diminuir a temperatura para tentar controlar uma alteração no organismo ou aumentar a temperatura para controlar alguma ação. Como eu falei, manter a concentração iônica sempre dentro dos parâmetros de normalidade para que reações adversas não aconteçam. Os gases, aí a gente está falando mais da parte respiratória, o pulmão, ele sabe quando, né? Quando que ele hiperventila ou hipoventila para melhorar a concentração dos gases. pH, mantendo as concentrações de ácido e base dentro dos parâmetros para que esse pH não altere e as células consigam trabalhar da melhor maneira possível. Nutrientes e metabólicos, o organismo sabe quanto que ele precisa de energia, quanto que ele está consumindo de energia, o quanto que ele precisa mandar energia, e assim por diante. O que eu quero trazer para vocês aqui é que tudo isso é muito bem regulado e tudo isso é muito... O organismo sabe exatamente o que ele precisa naquele momento. E aí eu reforço mais uma vez a frase do Dr. Domingo Braille, que ele diz, né? Neste período, então, em que a SEC, em que a circulação sanguínea e a respiração estão sendo mantidas artificialmente, a fisiologia orgânica, ou seja, tudo isso aqui que a gente está vendo, volume, pressão, temperatura, concentração iônica dos gases, pH, nutrientes, tudo isso aqui deve ser ajustado e monitorado para ficar dentro dos mais estritos parâmetros da normalidade para aquele paciente. E o que a gente tem que entender é que quando o paciente está em SEC, a máquina não sabe o que é melhor para aquele paciente. A gente não tem uma noção específica que eu tenho que dar aquilo para aquele paciente naquele momento que vai ser o melhor. Eu não tenho essa noção. Eu vou desenvolvendo aquilo com base nos meus estudos, com base naquilo que eu já
conheço, que eu tenho de conhecimento prévio, com base nas condições clínicas daquele paciente que eu conheço previamente antes da cirurgia, e tento entender qual é a condição daquele organismo, como que aquele organismo está vindo para mim, qual é a normalidade daquele organismo que está vindo para mim. Bom, se ele costuma trabalhar dessa maneira, com base naquilo que eu posso fazer na perfusão, eu vou tentar manter alguns parâmetros dentro da sua normalidade. É óbvio que aqui a gente está falando que tentar manter não significa conseguir 100%, tá? Seria perfeito se o paciente entrasse e saísse de SEC e como se ele tivesse apenas tirado uma seringa de sangue, né? Uma coleta de sangue. E não é. A gente não vai conseguir manter esse organismo da mesma maneira. É impossível aqui dizer que ele não vai nem sentir que ele entrou em SEC. A SEC, ela é um agente agressor. É óbvio, você está tirando todo aquele sangue do paciente, passando por um monte de tubos, que não é um endotélio, impossível aquele organismo não responder a essa alteração. Você resfria o paciente, você tem cirurgias que a gente resfria o paciente a 18 graus. Quando que 18 graus é algo de normalidade para aquele paciente? Não é, mas é necessário para aquele tempo de cirurgia para ele, é o mais seguro para ele. E é o que a gente faz durante a SEC. Ok, a gente altera algumas situações em que ele não está habituado, mas dentro daquilo que a gente pode manter, dentro daquilo que a gente pode manter a mais possível normalidade daquele paciente, a gente tenta. E é o que a gente vai tentar ver aqui hoje, algumas coisas que mudam e como que a gente se comporta diante dessas coisas que se alteram. Então, a gente vai falar aqui sobre algumas características que são da fisiologia do organismo e compará-las como que elas são na SEC. Eu vou citar só alguns tópicos aqui de fisiologia, óbvio que vocês já tiveram aula sobre fisiologia, então não vou aqui entrar em muitos detalhes com relação a isso, mas alguns tópicos eu vou abordar porque para fazer o paralelo de como é na SEC. Falando um pouquinho primeiro da fisiologia cardiovascular. Na fisiologia de cardiovascular, a gente tem principalmente o coração, que é o órgão responsável por impulsionar grandes volumes. Ele tem o seu mecanismo autônomo de controle. Ele responde a estímulos químicos e físicos para regular o débito cardíaco de acordo com as necessidades dos tecidos do organismo. Então, o coração, ele sabe quanto que ele tem que bater mais, quanto que ele pode bater mais devagar, né? A frequência, o ritmo dele, é tudo muito bem controlado conforme as necessidades. Juntamente com o coração, a gente tem os vasos sanguíneos, que estão intimamente ligados ao coração. Então, os estímulos que o coração manda, os vasos, eles sentem esses estímulos, eles vasodilatam, eles vasocontrai para melhorar a pressão, para aumentar o fluxo em determinada região. Então, é tudo muito bem orquestrado. Os vasos respondem ao que o coração estimula também, né? Existe essa interligação. Juntamente com o coração e com os vasos sanguíneos, a gente tem o sangue propriamente dito, que é quem leva, quem carrega tudo que o nosso organismo precisa. Então, a gente tem água, sais minerais, proteínas, fatores de coagulação, plaquetas, hemácias, leucócitos, tudo que o organismo necessita ali, está sendo carregado pelo sangue, e ele sabe exatamente a hora que ele precisa formar um coágulo, a hora que ele precisa aumentar a produção de hemácia para poder carregar mais sangue, a hora que ele precisa que existe uma resposta inflamatória com ativação de leucócitos. É tudo muito bem orquestrado isso dentro do organismo, né? E trazendo alguns conceitozinhos da fisiologia, o primeiro conceitozinho que eu vou trazer para a gente aqui é o conceito de débito cardíaco. Óbvio que vocês já tiveram, mas vou retomar aqui na aula com a gente. Vamos lembrar o conceito de débito cardíaco, né, que nada mais é do que a quantidade de volume ejetado pelo coração multiplicado pelas vezes que ele bate em um minuto. Né? Então, o coração ele se enche, o ventrículo se enche no momento da diástole, e a gente tem aproximadamente ali nesse enchimento ventricular um volume de mais ou menos 120 ml no adulto. Quando esse ventrículo ele se contrai para ejetar esse volume para a circulação sistêmica,
que a gente chama de volume de ejeção ou volume sistólico, ele não consegue impulsionar todo esse 120 ml. Alguma coisinha ainda fica no ventrículo. O que fica no ventrículo a gente chama de volume sistólico final. Então, aproximadamente, se eu tinha 120 ml e ficou 50 ml no ventrículo, subentende-se que cerca de 70 ml foi impulsionado para a circulação sistêmica. Com base nesse volume que foi impulsionado, né, multiplicado pelo número de batimentos a cada minuto, que é a frequência cardíaca, a gente tem o débito cardíaco desse paciente. Então, o débito nada mais é do que o volume sistólico, o quanto que ele ejeta, vezes a quantidade que ele bate em um minuto. Então, por exemplo, se o coração está batendo 70 vezes por minuto e a cada batimento tem 70 mililitros de sangue, são ejetados, a cada 70 mililitros são ejetados, eu tenho um débito cardíaco de 4,900, 4 litros e 900 por minuto. Esse é o débito cardíaco do paciente. E como que o coração sabe disso, né? Ele vai bombear, ele vai controlar o débito conforme a sua necessidade, conforme a sua condição naquele momento. Então, se eu estou numa atividade física, meu coração ele pode aumentar a frequência cardíaca para tentar aumentar o volume de sangue que é ejetado para a circulação, uma vez que os meus músculos agora estão necessitando de um maior aporte sanguíneo. Assim como quando eu estou relaxado, dormindo, eu não necessito, né, de tanto sangue assim, ou seja, o meu metabolismo ele está mais lento, eu posso diminuir a frequência cardíaca para que eu consiga diminuir, então, o meu débito cardíaco. Então, o meu volume ejetado, ele é menor. A gente vai ver como que funciona isso na SEC. Porque na SEC a gente não tem o coração batendo. Na verdade, o coração ele está totalmente isolado da circulação. Como será que funciona? Será que a máquina consegue entender? Será que a máquina barra perfusionista, né? Que a gente que está ali operando a máquina. Será que a máquina barra perfusionista consegue saber quantos ml que eu preciso mandar, quantos litros que eu preciso mandar por minuto para tentar suprir as necessidades daquele organismo naquele momento, mediante aquela temperatura, mediante aquela condição em que ele se encontra? A gente vai ver isso no decorrer da aula. Um outro item que a gente vai falar também é sobre o índice cardíaco. O que é o índice cardíaco? O índice cardíaco ele é um indicador de função de bomba. Ele permite para a gente comparar o débito cardíaco de diferentes pessoas. Por quê? Ali como eu dei o exemplo para vocês de 70 ml e 70 batimentos por minuto, nem todo mundo tem esse débito cardíaco. Existem pessoas que têm uma frequência maior, existem pessoas que têm uma fração de ejeção menor ou maior. Isso é variável para cada pessoa, dependendo da idade, dependendo da comorbidade, enfim, isso varia. Então, é difícil você comparar a função de débito cardíaco entre as demais. Quando a gente fala de índice cardíaco, a gente consegue ter mais ou menos uma noção de quanto é a perfusão tecidual desses indivíduos. É como se a gente conseguisse comparar a perfusão tecidual desses indivíduos através do índice cardíaco, né? O índice cardíaco nada mais é do que o débito cardíaco dividido pela superfície corpórea do paciente. Fazendo isso, eu consigo saber quantos litros de sangue por minuto, por cada metro quadrado de superfície corpórea, aquele coração consegue irrigar. Então, o resultado do índice cardíaco é sempre litros por minuto por metro quadrado. Então, eu sei que a cada metro quadrado eu tenho uma porcentagem de litros de sangue perfundindo aquela região. Vamos entender um pouquinho melhor com um exemplo. Por exemplo, um adulto que tem um débito cardíaco de 5 litros e 600 por minuto e uma criança e uma superfície corpórea de 1,8. Uma criança que tem um débito de 3.500 e uma superfície corpórea de 1,1. Eles têm, obviamente, débitos diferentes, superfície corpórea diferentes. Mas quando eu calculo o índice cardíaco para esses dois pacientes, eu vejo que eles têm o mesmo índice cardíaco. Significa que a cada minuto 3,1 litros de sangue perfunde cada metro quadrado daquele indivíduo. Então, esses indivíduos, tanto esse adulto quanto essa criança, no exemplo, eles possuem a mesma perfusão de 3 litros e 100 por minuto por cada metro quadrado dele. Então, eu consigo ter uma noção de quanto que eu estou perfundindo aquele indivíduo.
E aí, para a gente saber quanto que é, então, o índice cardíaco ideal, quanto que é considerado que eu estou perfundindo bem cada metro quadrado, alguns autores estabelecem uns limites de índice cardíaco considerável aceitável, para dizer que você está fazendo, sim, uma boa perfusão tecidual. O índice cardíaco normal, para indivíduos de todas as idades em repouso, ele varia muito. Então, vocês podem até encontrar esses valores na literatura um pouco diferentes do que eu trouxe aqui. Mas, mais ou menos, ele varia de 2,5 a 3,75 litros por minuto por metro quadrado de perfusão tecidual a cada metro quadrado do indivíduo. Então, é o que a gente considera normal. Baseado nisso, o índice cardíaco também é um parâmetro para a gente saber se a nossa perfusão ali durante a SEC está sendo adequada para aquele indivíduo. Se eu estou perfundindo, levando para cada metro quadrado daquele indivíduo uma quantidade de sangue adequada, mediante as condições que ele se encontra, mediante a temperatura que ele se encontra, se eu estou perfundindo bem aquele indivíduo. Então, ele é muito importante também para a gente durante a SEC. Bom, a gente viu, então, dois indicadores, o débito cardíaco e o índice cardíaco, que são baseados no organismo, na sua fisiologia normal. Como que, então, a gente traz esses dois conceitos para a SEC? Uma vez que a gente não tem o coração batendo, uma vez que a gente não sabe exatamente qual é a necessidade daquele organismo e quanto de sangue que a gente tem que levar. Na SEC, o débito cardíaco ele é controlado pelo perfusionista, porque a gente que vai estar ali na máquina, girando o botãozinho, né, ou da nossa bomba centrífuga ou do nosso colete, para impulsionar volume de sangue para aquele paciente. E o débito cardíaco, então, é fornecido através do fluxo da perfusão. Então, não existe mais um volume de ejeção que é mantido a cada batimento, porque o coração não bate mais. A gente simplesmente fornece um fluxo, que é um fluxo contínuo, é um fluxo linear, a gente vai falar disso aqui também, mas é o fluxo que a gente consegue fornecer. Então, não existe mais um débito cardíaco, porque não existe mais sístole e diástole. Existe agora o fluxo fornecido pela perfusão. Como que a gente sabe, então, quanto de fluxo que a gente vai dar? Se a gente não sabe qual é a condição daquele paciente naquele momento, se a necessidade metabólica dele é X ou é Y, como que eu tenho noção de quanto de fluxo que eu vou colocar ali na minha máquina para perfundir aquele paciente? Bom, baseados em estudos, o que a gente tem hoje na perfusão, a gente consegue ter uma noção, a gente consegue ter um parâmetro de um fluxo ideal para aquele paciente. Como? Através de cálculos. Quem pensou que na perfusão não ia precisar usar cálculo, não ia precisar usar a matemática está aí, o cálculo está aí para auxiliar a gente. A Val foi minha professora durante o curso de perfusão, está aí, não pode negar. Essa aula dela, você sai de lá descabelada, eu saí de lá falando assim, meu Deus, eu jamais serei uma perfusionista diante de tantos cálculos que a gente precisava fazer, e estou aqui hoje, né? Então, faz parte e é extremamente importante, porque a gente precisa ter noção do que aquele paciente precisa. E essa noção quem dá para a gente são esses cálculos. Que cálculos são esses? Aqui eu não vou trazer conta, né, tá? Não se preocupe, não é a intenção hoje trazer quem são esses cálculos, mas a gente precisa conhecer, saber que eles existem. Como que a gente calcula, então, que fluxo que eu vou dar na máquina para aquele paciente? Ele pode ser calculado de acordo com o peso do paciente ou a superfície corpórea, então a gente pode pegar diretamente quanto o paciente pesa, ou calcular a superfície corpórea daquele paciente, se a gente tem peso e altura, a gente pode fazer esse cálculo, e é diretamente relacionado com a taxa do metabolismo celular daquele paciente. Como assim? Como eu falei para vocês, durante a perfusão, em muitas perfusões, a gente altera a temperatura daquele paciente. A temperatura do indivíduo, do paciente, ele está diretamente relacionado ao metabolismo celular. Então, quando a gente diminui a temperatura daquele paciente, ela é diretamente proporcional à diminuição do metabolismo celular. E isso é uma forma de proteção também. Uma vez em que eu diminuo a necessidade metabólica daquele indivíduo,
eu tenho uma certa segurança em, se eu não estiver fornecendo exatamente aquele fluxo ideal, aquela célula ela não vai sofrer tanto, porque ela está com seu metabolismo diminuído. Então, a diminuição de temperatura ela é uma forma de proteção, embora existam alguns cirurgiões que trabalham com a técnica de normotermia, ou seja, eles não resfriam o paciente, eles trabalham a cirurgia o tempo todo a 36 graus, 36,2, né? Variando mais em normotermia. E aí, em normotermia, a taxa metabólica daquele indivíduo já é mais elevada, é muito semelhante a ele fora da SEC. Então, eu tenho que ter um controle muito maior do meu fluxo, porque agora as necessidades metabólicas estão maiores. Então, ela é diretamente relacionada à minha temperatura, a minha temperatura barra metabolismo celular. Então, por isso que essa relação temperatura, metabolismo e o peso do paciente, ela é extremamente importante para a gente ter uma noção de o que é adequado, o que é mais fisiológico para aquele paciente naquela determinada temperatura. Vale lembrar que, quando a gente diminui a temperatura, eu não estou falando somente de diminuição de metabolismo, tá? A gente tem outras inúmeras alterações que a diminuição de temperatura também provoca, alteração dos gases, alteração de produção de alguns eletrólitos, da insulina, da glicose, enfim. A gente tem outras alterações associadas a ela, que a gente também precisa entender como que o organismo se comporta em uma temperatura mais baixa, para tentar entender o que é mais fisiológico para ele naquela temperatura. Então, tudo isso é muito bem estabelecido, o perfusionista sabe muito bem como que ele vai trabalhar naquela SEC para tentar manter aqueles parâmetros da melhor maneira possível para aquele paciente, dentro daquelas condições. Como que eu sei, então, que fluxo que eu dou para aquele paciente que está na SEC? O índice cardíaco recomendado por Kirklin e colaboradores desde 1976, que é o índice cardíaco recomendado para indivíduos em repouso e sob anestesia geral, ele é um pouco mais baixo do que a gente viu para indivíduos normais. Por quê? O indivíduo em repouso sob anestesia, ele já está com o metabolismo celular mais diminuído. Então, por conta dessa diminuição do metabolismo, eu não tenho grandes necessidades metabólicas e grandes necessidades de fluxo de perfusão, de levar oxigênio, de levar nutriente, porque aquele organismo está com o metabolismo mais diminuído mesmo. Então, por isso, o índice cardíaco recomendado, ele varia nessa faixa, 2,2 a 2,4, que é mais ou menos a faixa que a gente trabalha como o índice cardíaco ideal na SEC. Mais ou menos porque não necessariamente você vai trabalhar com esse índice o tempo todo na SEC, porque isso também varia conforme, como eu falei, inúmeras alterações durante a SEC, mas também varia conforme perfusionistas. Existem perfusionistas que trabalham com índice cardíaco um pouco mais elevado, perfusionistas que trabalham com índice cardíaco de 2,5 até 3, que trabalham com uma perfusão tecidual um pouco mais elevada. E aí varia da prática do perfusionista, varia dos estudos em que ele se baseia para poder conduzir aquela perfusão. Então, mais ou menos, aproximadamente, esse é o índice cardíaco. Como que a gente sabe, né, que a gente está trabalhando nesse índice cardíaco? Hoje, em algumas máquinas que a gente utiliza, né, se a gente está utilizando a bomba centrífuga, por exemplo, ela é acoplada a um console. Nesse console, na tela desse console, ele dá para a gente marcadinho ali qual é o fluxo ideal e qual é o índice cardíaco que eu estou trabalhando quando eu estou enviando determinado volume para aquele paciente. Então, eu sei mais ou menos o meu índice cardíaco, eu sei mais ou menos o que é apropriado para aquele paciente, e se eu estou conduzindo aquele fluxo de uma maneira que eu considero mais adequada. Vale lembrar aqui que, embora a gente tenha toda esses cálculos, toda a tecnologia da máquina, né, mostrando para a gente o índice, o que vai dizer para a gente se realmente a gente está fazendo uma boa perfusão tecidual é a nossa gasometria. A nossa gasometria ela é extremamente importante, ela é extremamente essencial. Ela que vai dizer para a gente o quão ruim ou quão bom a nossa perfusão está sendo. Que ela que vai dizer para a gente
como que está a perfusão tecidual através do lactato. Né? O lactato ele é um índice de má perfusão tecidual. Quando eu não estou ofertando sangue de uma maneira adequada, o organismo começa a fazer respiração anaeróbica e como produto desse metabolismo, a gente tem a produção do lactato. Então, quando o nosso lactato aumenta na SEC, na nossa gasometria vem um lactato mais alto, significa que eu não estou conseguindo perfundir bem aquele meu paciente. E eu não estou falando só de fluxo, tá? Estou falando de fluxo, estou falando de hemoglobina, de oferta de oxigênio, tudo que envolve a perfusão tecidual. Mas o lactato é um indicador para a gente de má perfusão tecidual. Então, a gasometria é extremamente importante para a gente saber se o que a gente está conduzindo ali está sendo mais fisiológico para aquele indivíduo naquele momento. Aqui eu trouxe para vocês só para a gente conhecer como que a gente calcula. Essa tabelinha aqui é do livro da Maria Helena, o livro clássico da perfusão que a gente segue, né? Ele dá para a gente essa tabelinha que é de acordo com o peso, como que a gente calcula o fluxo em ml por quilo por minuto. Aqui à esquerda, né, do slide, eu estou calculando o fluxo por quilo. Então, por exemplo, se eu trabalho com adultos, eu faço perfusão para adultos, mas os meus pacientes são todos adultos. Eu sempre trabalho com esse índice aqui no finalzinho da tabela, que são pacientes acima de 40 quilos. Eu vou calcular o meu fluxo, eu pego o peso do paciente e eu vou multiplicar o peso do paciente por 40, por 50 e por 60. E através desse cálculo eu consigo ter uma faixa de fluxo que eu considero ideal para perfundir aquele paciente. Então, meu paciente tem 50 quilos. 50 vezes 40, 2 litros. 50 vezes 50, 2.500. 50 vezes 60, 3 litros. Então, eu tenho uma faixa de 2 a 3 litros, que pelos cálculos do peso do paciente é considerado um fluxo ideal para eu trabalhar. Significa que necessariamente eu vou trabalhar com esse fluxo? Às vezes pode ser que não. Às vezes pode ser que você precise dar um fluxo um pouco mais alto, ou trabalhe em hipofluxo, que a gente chama, né, que 40, 50 e 60 a gente chama de hipo, normo e hiperfluxo. Às vezes eu trabalho mais com hipofluxo e é o suficiente para perfundir. Às vezes o normofluxo é o suficiente. Às vezes eu tenho que trabalhar com hiperfluxo e é aquilo que aquele paciente está precisando naquele momento, então é o que eu vou trabalhar para ele. Então, ele me dá uma noção do meu fluxo que eu vou trabalhar durante a cirurgia. E como eu falei para vocês, isso não é constante, tá? Não quer dizer que eu coloquei lá na minha bomba que eu estou dando 2 litros por minuto e esqueço aquilo e não mexo mais. Não, a SEC é muito dinâmica. A SEC não é dar fluxo e deixar o paciente ali responder por aquele fluxo que eu estou dando. Não. O fluxo, ele envolve observar a pressão do paciente, observar se altera a resistência, alterando a resistência altera o fluxo, a gente vai ver isso um pouquinho também mais para o final da aula. Então, tudo isso eu tenho que estar observando. Não é estático, como eu falei para vocês, mas é uma faixa de fluxo que eu considero ideal trabalhar para aquele paciente. Uma outra maneira de eu calcular o fluxo, né, além do peso, é pela superfície corpórea. Então, eu faço o cálculo da superfície corpórea e eu multiplico a superfície corpórea por 1.8, 2.0 ou 2.2. Tem gente que trabalha 2.0, 2.2 ou 2.4, que é aquele valor do índice cardíaco, né, que a gente está vendo quanto de litros por metro quadrado daquele indivíduo que eu estou perfundindo. Então, eu posso trabalhar também com o cálculo baseado na superfície corpórea. Isso varia da prática de cada perfusionista, isso varia dependendo do paciente, às vezes o paciente que é muito pesado, o perfusionista escolhe não calcular pelo peso, porque grande parte ele é tecido gorduroso, que é pouco irrigado. Então, é preferível trabalhar com a superfície corpórea, que eu estou trabalhando um pouco mais fidedignamente para aquele paciente. Então, tudo isso pode ser alterado. Baseado naquilo que está fazendo bem para o paciente, você tem aí uma faixa de fluxo adequado para trabalhar. Ok? Lembrando que, como eu falei para vocês, não é só fluxo, tá? A perfusão não é só colocar lá na bomba e deixar rolar, não é. O fluxo ele tem que estar alinhado ao componente respiratório, como assim? A gente vai ver como que é o pulmão na SEC, né?
E a gente vai ver que esses dois componentes, sangue e respiratório, eles têm que estar muito bem alinhados para poder conseguir perfundir bem. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a membrana da SEC, né, o oxigenador, a gente vai falar um pouquinho dele, entender um pouquinho dele, mas entender que o sangue ele passa numa determinada velocidade e o fluxo de gás também passa numa determinada velocidade. Se eles estão conversando nessa velocidade, eu consigo ter a troca de gases, eu consigo oxigenar bem esse sangue. Se eles estão trabalhando em condições muito diferentes, ou seja, um fluxo de sangue muito baixo para um fluxo de gás muito alto, eu acabo ou oxigenando demais, ou retirando o CO2 demais, ou ao contrário, o fluxo de gás fluxo de sangue muito rápido, com fluxo de gás muito baixo, ou seja, eles não estão conversando, eu acabo deixando aquele sangue pobre em oxigenação nos gases, tanto oxigênio quanto CO2. Então, é extremamente importante que o componente circulatório esteja alinhado ao componente respiratório para que eu tenha qualidade daquele sangue que eu estou enviando para o paciente. Além disso, como eu falei, o fluxo ele é particular de cada paciente, então ele é variável. Eu não posso dizer para vocês que o mesmo paciente de 50 quilos vai responder bem ao mesmo fluxo, isso não é verdade. Cada paciente ele vai ter uma necessidade e é por isso que a gente precisa olhar para o paciente. Quem é aquele meu paciente? Quais são as necessidades dele? Ah, mas meu paciente de ontem eu trabalhei com 2,5 e ele saiu bem. Ótimo, ótimo para aquele paciente. E o seu paciente de hoje? Qual é a necessidade dele? Ele precisa desses mesmos 2 litros de sangue para sair bem? Às vezes não. Muitas das vezes não, né? Porque inúmeros fatores vão variar o fluxo. Então, é entender que, embora exista, sim, essa faixa, eu tenho que entender a necessidade do meu paciente. E, alinhado ao fluxo, a gente tem que ter uma boa pressão arterial e uma boa perfusão tecidual. Então, o perfusionista ele tem que ter 365 olhos, porque ele tem que olhar para inúmeros componentes ao mesmo tempo. Isso é fato, a gente precisa aprender a estar atento a tudo. Estar atento a tudo é estar atento a inúmeros elementos que a gente precisa estar de olho durante a SEC. E uma das coisas que a gente sempre tem que ficar de olho é a PAM, a pressão arterial, né? Ela precisa conversar com o fluxo. Eu preciso tentar manter uma boa pressão, a gente vai ver quais são os fatores que alteram a pressão, mas um dos fatores que alteram a pressão é o fluxo. Então, eu preciso também manter um fluxo que esteja condizente com a pressão que eu quero manter para aquele paciente. Assim como a perfusão tecidual, que quem vai dizer para mim, como eu falei para vocês, é a nossa gasometria, é o nosso lactato, que vai dizer para a gente se a gente está de fato fazendo uma boa perfusão tecidual. Bom, passando para o próximo ponto agora, né? Como eu falei para vocês, o nosso coração ele sabe quando bater, quanto ejetar de sangue. Na SEC a gente não tem o nosso coração. Na SEC a gente tem ou a nossa bomba de rolete ou a nossa bomba centrífuga, né, que a gente fala que é o coração da nossa máquina. Sempre que a gente vai apresentar a nossa máquina, a gente fala, esse aqui é o nosso coração, né? Tem todo um charme para apresentar o nosso rolete ou a nossa bomba centrífuga. Esse aqui substitui o coração do paciente. É bonito falar isso, né? De fato, é o que ele faz. Ele vai impulsionar o sangue para toda a circulação. Mas será que esse rolete ele sabe como que o coração funcionaria? Será que ele sabe quanto que ele deve enviar, como que ele deve girar para enviar esse sangue? Ele não tem essa ciência do coração, né? E que cabe ao perfusionista saber disso e controlar muito bem esses equipamentos. Quem é o nosso rolete? Bom, o nosso rolete ele tem como característica principal um fluxo linear. Opa, já começa por aí. A fisiologia do meu rolete na SEC já é diferente da fisiologia do meu coração. Por quê? O nosso coração ele tem a contração, então ele tem o fluxo pulsátil. Ele ejeta através de pulsos. Quando eu passo esse fluxo para o rolete, ele é um fluxo contínuo, linear. Já mudou por aí. Eu já não tenho mais a mesma fisiologia daquele coração. Eu já mando um sangue contínuo, né?
sem pulso, linear. Como que ele funciona? Ele tem um giro do eixo central e a cada vez que ele gira, aqui dentro, né, que a gente chama de caçapa, a gente coloca o nosso tubo, que a gente chama de rolete arterial. Cada vez que esse giro, esse eixo central, ele gira, ele comprime esse tubo na caçapa, impulsionando o sangue adiante. Então, ele tem um processo, aqui, ele tem uma pressão negativa no orifício de entrada, porque ele suga o que está atrás e ejeta para frente aquele sangue. E ele faz o enchimento, então, por sucção. Esse é o mecanismo do rolete. Vou voltar a falar. Esse é o mecanismo do rolete. Então, cada vez que ele gira, ele esmaga aquele tubo e ele impulsiona esse sangue adiante. O rolete, ele não tem, diferentemente do que a gente vai ver na bomba centrífuga, ele não tem noção se na frente dele existe um compartimento livre para poder receber aquele sangue ou não. Então, quando a gente trabalha com rolete, a gente tem que ter muito cuidado com algo que possa ocluir a linha adiante dele. Qualquer coisa que possa ocluir essa linha adiante, o rolete não vai perceber que existe essa oclusão. Ele vai continuar girando, ele vai continuar mandando sangue. E o perigo disso acontecer é que, por exemplo, durante a SEC, se algo ocluir essa linha e o rolete continuar mandando, eu vou ter uma geração de pressão no meu sistema e ele vai romper em algum lugar mais fraco. E aí eu posso ter um acidente em SEC. Então, é extremamente importante, quando a gente está trabalhando com o rolete, em ter muito bem atenção nessa linha adiante, para ver se não tem nada ocluído, para que eu não possa gerar nenhum acidente em SEC. Uma característica do rolete, quando a gente está usando o rolete, é informar ao módulo, que é onde a gente está acoplado essa caçapa do rolete, é informar aquele módulo qual é o calibre desse tubo que está sendo colocado lá dentro daquela caçapa. Por que isso é importante? Os tubos, a gente tem o rolete arterial, que é esse que a gente usa, e os outros roletes são os nossos aspiradores, que vão aspirar o sangue da cavidade, o sangue das câmaras cardíacas, né, que vão trazer essa aspiração, que são tubos mais finos, né, eles são tubos de 1/4, mas a caçapa deles, que é aonde coloca nesse compartimento, ele tem um calibre de 3/8 de polegada. O rolete arterial, que é o nosso coração, a caçapa dele, ele é um tubo de 0,5 polegada, então ele é um calibre um pouco maior. Este tamanho de tubo que fica dentro da caçapa, que é de 0,5 polegada, ele todo preenchido, ele equivale a cerca de 40 a 45 ml de sangue. Então, é como se naquele espaço eu tenha aproximadamente 40 a 45 ml de sangue. Do rolete é diferente. Do rolete, um tubo de 3/8, a cada caçapa dele, eu tenho 25 ml de sangue. Eu preciso informar para aquele meu módulo quem é o tubo que está dentro daquela caçapa. Por quê? Porque é através dessa informação que ele consegue me dizer quantos litros de sangue que eu estou enviando para aquele paciente. Então, por exemplo, se o meu tubo é de 0,5 polegada e ele, a cada rotação, ele envia 40 ml de sangue, se o meu rolete, eu coloco ele para dar 60 rotações em 1 minuto, é como se fosse o débito cardíaco. Se ele dá 60 rotações em 1 minuto, 60 rotações enviando 40 ml a cada uma, eu estou enviando 2.400 ml por minuto. Aí está a necessidade de eu informar isso, porque eu preciso saber quanto que eu estou mandando para saber se eu estou dentro daquela faixa de fluxo que eu calculei como sendo um fluxo adequado para aquele meu paciente. Se, por exemplo, eu estou no meu calibre, no meu rolete arterial, e eu coloco um tubo de 3/8, ele acha que a cada rotação está enviando 25 ml. Então, ele calcula para mim um fluxo diferente a cada minuto. E aí eu acho que eu estou perfundindo bem e, na verdade, eu estou hipoperfundindo o meu paciente. Eu estou mandando menos fluxo do que eu acho que eu deveria, porque ele não está calibrado da maneira correta. Então, é extremamente importante que, se a gente estiver usando o rolete,
que a gente informe, porque a gente precisa saber. Não é assim que a gente sabe se a gente está dando o fluxo ideal? Saber quantos litros de sangue por minuto, baseado nos nossos cálculos? A gente só vai saber se a gente está dando o fluxo correto mediante as calibrações, mediante as informações corretas que a gente coloca no módulo daquela máquina. Então, é extremamente importante ajustar o módulo ao calibre correto daquele tubo. Vale lembrar aqui também que a calibração do rolete também é extremamente importante para que ele apenas impulsione e não lise as hemácias, a gente vai falar disso, né? Mas é extremamente importante também que seja feita uma boa calibração. Como eu falei para vocês, a gente tem dois tipos de bomba substituta para o nosso coração. O rolete, que é, digamos assim, comparado com a bomba centrífuga, o rolete é um pouco mais antigo, a bomba centrífuga ela é um pouco mais moderna com relação ao rolete. Quais são as características da bomba centrífuga? Ela também dá um fluxo contínuo e linear. O deslocamento dela é positivo, diferente daquela sucção negativa do rolete. A bomba centrífuga ela tem um deslocamento positivo. Como que ela funciona? Através de propulsão do sangue por energia cinética. Ela tem como característica, a maioria delas, né, esse exemplo especificamente, ela tem uma base imantada, é um ímã, que quando ele é acionado, quando a gente acopla essa bomba, esse descartável, no cabeçote e no seu console, a gente aciona, ela faz com que esse cone central, ela tem vários cones centrais, ela faz com que esse cone central gire, como se fosse um redemoinho. Esse giro, ele acaba puxando esse sangue e impulsionando adiante. Então, ela passa essa energia cinética como pressão e velocidade para o fluxo de sangue que está passando por ali. Então, ele é atraído e impulsionado. Então, é a maneira como essa bomba centrífuga ela faz com que esse sangue siga adiante. E o fluxo dessa bomba depende das rotações por minuto. Então, eu também aciono quantas rotações que eu quero dar por minuto, e ela tem um leitor de fluxo que eu acoplo dentro do meu circuito, né? Eu tenho um que a gente chama de bioprobe, a gente acopla dentro do circuito e ele consegue ler quanto de sangue que está passando por ali. E aí eu tenho uma média de qual é o meu fluxo, quantos litros por minuto que eu estou dando para aquele meu paciente naquele momento. Então, eu não preciso calibrar nela o calibre do meu tubo. Eu apenas informo para ela o peso, a altura, para ela fazer os cálculos, e ela faz a leitura do sangue que está passando por aquele leitor de fluxo. O fluxo, nesse caso, ele varia conforme a resistência. Diferente do rolete, que impulsiona o sangue independente se tiver resistência à frente ou não, a bomba centrífuga ela tem já um acionamento em que se ela sente, né, alguma resistência adiante, ela diminui as suas rotações para que um acidente não aconteça. Então, é normal, por exemplo, durante a SEC, quando a resistência do paciente altera, a resistência do vaso dele altera, é natural que essa bomba centrífuga ela diminua um pouquinho a rotação e você vê o fluxo sozinho diminuindo, porque ela está respondendo a essa resistência que ela está vendo adiante. E nesse caso, por exemplo, quando a gente está trabalhando com bomba centrífuga, a gente pode pinçar nossa linha arterial, ocluir totalmente nossa linha arterial, que nenhum acidente acontece, porque ela automaticamente sente essa oclusão e diminui a rotação. Então, isso é uma segurança a mais para o perfusionista durante a SEC. Bom, a gente viu esses dois elementos aí que funcionam como um bomba. A gente viu as características dele. E aí eu faço a pergunta para vocês. O que é mais fisiológico? Pensando no que é fisiológico para o indivíduo, entendendo as condições da bomba centrífuga do rolete, o que é considerado mais fisiológico? A bomba de rolete ou a bomba centrífuga? Isso é um assunto super polêmico e eu trouxe para vocês de propósito para a gente questionar com relação a isso. Quem já conhece um pouco da perfusão, né? Quem já tem mais, já está mais habituado com esse meio, a primeira coisa que a gente pensa, ou quem não está habituado, mas diante daquilo que eu falei, se vocês quiserem comentar aí no chat agora a ideia de vocês e depois que eu mostrar aqui algumas explicações, a gente repensa, né?
mas quem conhece um pouco do assunto, na hora vai falar, bom, diante de tudo isso, a bomba centrífuga, óbvio que ela é mais fisiológica, né? A gente viu aí que ela tem uma energia diferente para poder enviar esse sangue, ela tem essa noção de resistência adiante, ela diminui a rotação. Pensando nesse sentido, ela tem vários atributos que dão a ela uma característica mais elevada. E comparado a isso, quando a gente fala de rolete, é muito comum, a primeira coisa que a gente fala, bom, se vai usar rolete na SEC, a primeira coisa que a gente pensa é hemólise. É a cruz do rolete é dizer que o rolete vai causar hemólise naquele paciente. Óbvio que, se a gente está falando de rolete e hemólise, a gente está falando de uma calibração incorreta ou pode estar associado, por exemplo, a um tempo de SEC muito prolongado. Para quem não está habituado, calibrar o rolete significa, como eu falei para vocês, colocar ele no ajuste dentro daquela caçapa em que ele não esmague tanto o tubo, em que seja suficiente para ele impulsionar o sangue, mas sem esmagar demais aquele tubo. Então, a gente tem como calibrar isso manualmente mesmo na máquina, para que ele fique numa condição em que ele seja o suficiente para impulsionar e não lesar. Se ele está calibrado de maneira incorreta, ou seja, apertado demais, as chances de cada vez que ele girar, dele lesionar a hemácia, ela é muito maior. Porque pensa comigo, o sangue está passando por um caminho ali super apertado, as hemácias estão ali passando por aquele caminho bem estreito, passou uma vez, ela levou um soco, é quase como se fosse um soco. Ela deu uma bambeada e falou, opa, mas continua a vida. Na segunda vez, quando ela levou o segundo soco, já deu aquela trincada, né? Digamos assim. Na terceira, ela estoura. Ela não aguenta, né? Levar aquela pancada toda vez passando por ali, porque aquele sangue passa continuamente ali no nosso sistema e para o organismo do nosso sistema, continuamente. Então, é natural que aquela hemácia, ela vá se romper. Então, quando a gente tem uma calibração incorreta, é óbvio que a gente vai ter, sim, uma hemólise utilizando um rolete. E num tempo de SEC muito prolongado, por mais que a calibração esteja em perfeitas condições, como eu falei para vocês, ela passa por uma região ali apertada. Pode acontecer, sim, numa SEC muito prolongada, em que você tenha que dar, por exemplo, um paciente muito pesado, que você tenha que dar 4 litros, 4 litros e meio, 5 litros. Imagina a velocidade que aquele rolete seu tenha que girar. Imagina o quanto que aquele sangue ali não é esmagado naquela caçapa, por mais calibrado que aquele rolete seja. É natural que um tempo muito longo de SEC possa ocorrer hemólise. Não é que vá ocorrer hemólise, mas é natural que possa ocorrer por conta dessa condição. Quando a gente tem rompimento de massas, a gente tem, né, quando a gente rompe os eritrócitos, a gente tem liberação do estroma, que vai causar resposta inflamatória. A gente tem lesão renal acentuada com relação ao estroma, que acaba se depositando no rim. Então, a gente tem diversas consequências que crucificam o rolete por ele causar esse tipo de situação. Mas vale lembrar que o rolete causa esse tipo de situação se ele estiver dentro de condições que não são adequadas. Bom, por enquanto a gente não chegou a nenhuma conclusão, tá? Eu estou falando do que crucificam o rolete sobre isso. Mas não sou eu que vou dar o veredito de quem é mais fisiológico ou não. A gente vai olhar na literatura e ver o que a literatura diz sobre isso. Aqui nesse primeiro artigo de 2018, ele vem investigar diferentes efeitos de duas bombas, a centrífuga e do rolete, em relação a danos hematológicos e mecanismos imunológicos. Ele estudou 40 pacientes submetidos à revascularização com SEC. Ele avaliou os níveis de TNF-alfa, interleucina, e ele viu que esses níveis foram similares para ambos os grupos. Ele viu níveis de fator ativador plaquetário e ele viu que esses níveis eles foram mais elevados no grupo de rolete, porque o rolete também está associado com ativação plaquetária. Ele concluiu nesse estudo que os resultados indicam que o uso da bomba centrífuga não possui uma clara superioridade em termos dos efeitos na resposta inflamatória e no estado oxidante durante a SEC, quando comparado à bomba de roletes. Então, existiram sim alguns fatores mais elevados, mas não teve uma clara superioridade. Esse outro artigo de 2002 vem estudar a mesma coisa e ele vem avaliar os resultados neuropsicológicos.
avaliou também o número de pacientes submetidos à SEC, e ele viu que houve um déficit neuropsicológico de 34% no grupo que usou a centrífuga e de 66% no grupo que usou o rolete. Então, foi um déficit muito maior no grupo do rolete. Ele viu que não houve diferença significativa nessa incidência, né? Não foi estatisticamente significante, porém, ele viu um maior número de índices de déficit e que isso precisa ser mais estudado para avaliar esse potencial. Esse outro estudo também comparou a mesma coisa e ele deu ênfase em ativação plaquetária. Também estudou 2 grupos e ele viu que no grupo de roletes teve um aumento de 250% de agregação plaquetária, 20% de hemólise, e no grupo da Bio os resultados não foram significativos. Ele concluiu que a agregação plaquetária aumentou significativamente no rolete comparado aos pacientes de bomba, indicando uma maior susceptibilidade a complicações trombóticas no pós-operatório quando utilizado bomba de rolete. Então, trouxe alguns estudos para vocês. Deixa eu ver se tem mais. Não. Bom, diante de tudo que a gente viu, então, o que é mais fisiológico? Esses estudos concluíram que não tem diferenças significativas hemodinâmicas de perfusão tecidual, não quer dizer que um perfunde mais, outro perfunde menos, não. Eles disseram sim que pode estar relacionado com o tempo de SEC, com calibração correta e com condições de cada paciente. Então, tudo precisa ser muito bem avaliado. Quando bem utilizado, esses 2 elementos conseguem, dentro dos seus limites, substituir bem a função do coração. Falando agora um pouquinho sobre o fluxo pulsátil, lembra que eu falei para vocês que o fluxo da bomba centrífuga ele é linear, diferentemente do coração, que pulsa, né? Tanto é que durante a SEC a gente não tem sístole e diástole, a gente tem uma pressão contínua, porque a nossa bomba ela dá um fluxo linear. O fluxo pulsátil, que é característico do coração, ele está relacionado porque cada vez que o coração contrai, ele gera uma pressão na aorta. Essa pressão ela navega como uma forma de onda pelos vasos, que é chamada de pressão de onda de pulso. Eu tenho receptores sensíveis a essa onda de pulso nos vasos que são sensíveis a essa variação de pressão. Então, cada vez que ele vê um estímulo diferente, ele vai responder conforme o seu tônus vascular. Se ele precisa vasodilatar, o vaso contrair conforme essa pressão de onda de pulso. Então, isso é fisiológico do organismo. Quando a gente está em SEC, a SEC ela tem um fluxo linear, então eu não tenho ondas de pulso. A pressão ela já não sofre mais alteração ao longo da perfusão, porque eu não tenho mais esse pulso, essa onda de pulso, indicando como é que os meus vasos têm que se comportar. Então, isso pode levar a uma perfusão dos órgãos mais prejudicada. Isso já foi muito bem estudado, porque eles entendem que o estímulo do fluxo pulsátil afeta hemodinamicamente a microcirculação, com melhor recuperação no pós-operatório. No fluxo não pulsátil, as arteríolas tendem a se colapsar. Uma vez que eu tenho as arteríolas colapsadas, elas não respondem mais e eu posso ter uma má perfusão tecidual por conta disso. Baseado nisso, pensaram no quê? Bom, se é interessante ter um fluxo pulsátil, vamos criar então uma máquina que seja capaz de manter um fluxo pulsátil. Esse é um exemplo de máquina da Maquet. Ela tem um ajuste para o modo pulsátil e ela tem uma frequência de pulso definida. Então, eu tenho como que ela vai pulsar, que é como se fosse simulando a contratilidade do coração. Então, será que o fluxo pulsátil de fato é mais fisiológico do que na SEC? De fato, ele produz melhores resultados? Alguns estudos vêm trazendo isso. Esse estudo de 2011, ele vem ver os efeitos do fluxo pulsátil. Ele estudou também 2 grupos e ele viu que a perfusão pulsátil produziu significativamente mais energia hemodinâmica, óbvio, se ele é pulsátil, ela vai produzir mais energia, e uma pressão de pulso maior, óbvio, é o que ela teria que sugerir mesmo. Mas ele não percebeu benefícios clínicos com relação à lesão renal, ativação nuclear e resposta inflamatória. Então, benefícios quanto a isso não foram muito bem esclarecidos nesse estudo. Esse outro estudo também vem ver os efeitos desse fluxo pulsátil, estudou 80 pacientes, e ele viu que marcadores de lesão miocárdica aumentaram no grupo não pulsátil. Então, de fato, ele viu uma superioridade. Níveis de creatinina também estavam mais altos no grupo não pulsátil. Então, ele viu superioridade no fluxo pulsátil. Embora não tenha havido diferenças significativas entre os grupos, mas ele viu que os parâmetros, os efeitos da perfusão pulsátil
pulsátil na função cardíaca e renal aparentemente se mostra melhor do que o não pulsátil. Esse outro estudo de 2018, um pouco mais recente, vem avaliar o fluxo pulsátil em perfusão cardíaca. Mas o que ele traz de interessante é que não basta apenas ter um pulso. Você precisa ajustar qual é a frequência ideal desse pulso. E isso ainda não é muito bem estabelecido. Ainda tem muita discordância na literatura com relação a isso. Então, o tema fluxo pulsátil ainda ele é muito controverso na literatura e raramente chegam a um consenso. Então, não dá para dizer se de fato é mais fisiológico ou não. Os estudos apresentam uma melhor ou outra, mas não dá para dizer que de fato o fluxo pulsátil consegue ser mais fisiológico. Um outro quesito que a gente vai falar agora é de pressão arterial média. O paciente ele não mantém uma mesma pressão constante durante a perfusão, isso é óbvio. No início da SEC, eu tenho uma queda de pressão natural, então é natural que quando entra em SEC haja uma queda de pressão, porque eu estou esvaziando o átrio, hemodiluindo as catecolaminas, porque eu infundo todo o meu perfusato, que se mistura com o sangue agora, ele tem um volume muito maior, então há uma diluição de catecolaminas que vão estar agindo no calibre dos vasos, né? Hipovolemia, porque é como se eu exsanguinasse o paciente, então ele tem uma queda de pressão, ausência da pressão de pulso, porque eu não tenho mais aquela pressão de ondas que pode gerar uma alteração no calibre das arteríolas, então é natural que eu tenha uma pressão diminuída. Durante a SEC, como que a minha PM se comporta? Ela reflete, como eu falei para vocês, o fluxo, que é diretamente relacionado à pressão, e a resistência vascular. Uma vez que eu ajusto mais ou menos o meu fluxo na SEC, ele pode variar de acordo com a resistência vascular periférica daquele paciente. Como eu falei para vocês, o meu fluxo ele não vai ser contínuo, ele pode sofrer alterações. Por que ele sofre alterações? Tanto porque eu posso mexer ali na bomba e alterar esse fluxo, mas também porque eu tenho variação da resistência. Como que varia a resistência? É só por aumento e diminuição de calibre? Não. A resistência ela está relacionada sim ao uso das catecolaminas, então eu tenho drogas vasoativas que vão estar agindo no calibre do meu vaso para aumentar o calibre ou diminuir, e isso aumentar ou não a resistência, alterando ou não a pressão, mas eu também tenho outros fatores que mexem na minha resistência, como, por exemplo, a volemia. Então, se eu tenho uma volemia muito aumentada no meu paciente, é natural que eu tenha uma volemia maior, eu tenho uma resistência maior, consequentemente, a minha pressão também é maior. E o contrário também é verdadeiro. A viscosidade do meu sangue, ela também interfere diretamente na minha resistência. Então, um sangue muito viscoso, que vem pra gente, né, com hematócrito de 38, hematócrito de 40, ele está acostumado com sangue muito viscoso. Quando eu entro em SEC e eu diluo esse paciente, o meu hematócrito naturalmente cai. Cai com ele a viscosidade do sangue. E se cai a viscosidade, cai a resistência, cai a pressão. Então, é natural que toda vez que eu mexa na viscosidade do meu sangue, eu vou mexer na resistência, eu vou mexer na pressão. Então, eu faço uma medicação, um volume um pouco maior de medicação. Se diminuiu a pressão, não é porque necessariamente o calibre do vaso aumentou. É porque eu mexi na viscosidade daquele sangue. Ele sentiu aquele sangue mais diluído, diminuiu a resistência para aquele sangue passar pelos vasos. Se diminuiu a resistência, diminuiu a pressão. Alterações de ácido base também tem uma alteração no calibre dos vasos, então uma condição mais acidótica pode auxiliar numa contração maior dos meus vasos e alterar a pressão. Então, tudo isso pode alterar a resistência do sistema circulatório do paciente e pode alterar o meu fluxo. E aí eu tenho que entender o que aconteceu ali. Bom, caiu a pressão. Foi porque diminuiu o fluxo? Não, meu fluxo está constante. Ah, foi porque eu hemodiluí? Provavelmente. Então, não adianta eu querer aumentar muito mais o meu fluxo para responder essa pressão, porque a culpa não foi do fluxo, foi da viscosidade, que alterou a resistência, que alterou a pressão. Então, eu tenho artimanhas ali para tentar entender o que aconteceu e ver como que eu posso corrigir aquela alteração, porque a minha PM ela vai ser variada ao longo de toda a série. Existe, então, uma PM ideal que eu possa manter durante toda a minha perfusão e manter os meus órgãos e o meu organismo muito bem perfundido? Bom, vale lembrar que existem dois órgãos que são extremamente sensíveis à hipoperfusão, que é o cérebro e o rim.
E eles precisam ter uma boa perfusão tecidual para que eu não tenha danos nesses organismos nesses órgãos no final da SEC. PAM ideal é um assunto muito controverso, tá? Eu trouxe para vocês aqui 2 exemplos de artigos da literatura, uns que apoiam que a PM ideal é em torno de 50, outros que apoiam que a PM ideal é em torno de 70 e 80 durante a SEC. Existe uma PM ideal? É difícil dizer que existe uma PM ideal. Existe uma PM ideal para aquele paciente naquele momento. E aí sim eu posso dizer que aquela PM está ideal para ele. Se eu estou com fluxo adequado, se eu estou com a resistência adequada, se eu estou mantendo bem a perfusão tecidual, aquela PAM é boa para ele naquele momento. Existem, claro, isso é unânime, né? Manter pressões abaixo de 50, eu não consigo ter uma boa perfusão tecidual. Isso é fato para todos os pacientes adultos, tá? Eu não consigo manter uma boa perfusão tecidual. Então, é ideal que pelo menos acima de 50 você consiga tente manter durante a SEC. Mas vale lembrar que pacientes idosos, pacientes que tenham lesão de carótida, que tenham dificuldade para perfundir o cérebro, é sempre interessante você manter uma pressão um pouco mais alta para garantir uma melhor perfusão. Então, varia de cada indivíduo. Pacientes mais jovens, ok, você manter ali 55, 50, 60, você consegue manter uma boa perfusão para aquele paciente. Se é o que ele precisa, se a perfusão está boa, ótimo. Tem pacientes que não. Pacientes que você necessariamente precisa, tem uma lesão renal, melhora essa pressão para melhorar a perfusão renal e eu não ter maiores lesões nesse paciente depois da SEC. Então, não existe uma PAM ideal. Existe saber entender qual é a necessidade da PAM para aquele indivíduo naquele momento. Falando um pouquinho agora sobre troca gasosa, como que acontece a troca gasosa no pulmão? Lá nos nossos alvéolos, a troca gasosa ela acontece por diferença de pressão dos gases. Eu tenho um alvéolo que traz um sangue venoso, rico em gás carbônico e pobre em oxigênio. Eu tenho sangue passando nos meus capilares pulmonares, que, contrário, né? No meu alvéolo, um ar rico em oxigênio e pobre em gás carbônico, e eu tenho meu sangue passando rico em gás carbônico e pobre em oxigênio. Esses gases passam naquela camada muito íntima entre os capilares e os alvéolos, e eles passam para aquela região que está em menor pressão daquele gás. Na SEC não é muito diferente, a ideia é bem parecida. Aqui um exemplo de um oxigenador, é como se eu pegasse isso aqui e partisse no meio. Então a gente está vendo ele aqui no meio. Ele é como se fosse um enovelado, uma linha enovelada. Essa linha, ela tem como característica, ela é oca e ela é microporosa. Quando a gente acopla esse sistema à rede do hospital, dentro dessa linha, nesse espaço oco, passa o nosso gás, que é um conjunto, né, do ar comprimido, mais a porcentagem de oxigênio que a gente oferta ali para aquele paciente naquele momento. E por entre as fibras está passando o nosso sangue venoso do paciente. E cada um com as suas características de pressões de gases diferentes, os gases só passam de um lugar para o outro. Então, ela é uma membrana de polipropileno oco e microporosa, e graças a essa característica dela, ela permite com que o oxigênio que está rico dentro dela passe para o sangue, e o CO2 que está rico no sangue vai para dentro da membrana e é expurgado. Então, é bem semelhante ao que acontece no pulmão, é pela diferença de pressão dos gases, só que através desses microporos nessa membrana. Aqui eu trouxe para vocês o nosso blender, que está associado a ofertar oxigênio. Então, a gente liga a rede do hospital ao nosso blender e através dele a gente controla a porcentagem de oxigênio que a gente vai ofertar nesse sangue e o nosso fluxômetro, quantos litros por minuto de gás que vai estar passando por dentro dessa fibra para ocorrer a troca gasosa. Essa membrana tem uma duração de aproximadamente 6 horas, isso pode variar um pouquinho de marca para marca, mas é mais ou menos o quanto ela garante uma boa perfusão tecidual. Para que ocorra a perfusão tecidual, é necessário alguns parâmetros. É necessário ter uma boa FO2, ou seja, uma boa oferta de oxigênio naquele gás, um fluxo de bomba, como eu falei para vocês, a FO2 e o fluxo de bomba tem que conversar para que eles consigam fazer essa troca gasosa muito bem feita, e hemoglobina. Se eu não tenho quem carreie o meu oxigênio, não adianta eu ofertar 100% de oxigênio. Eu preciso ter quem carreie. Então, eu preciso ter hemoglobina adequada naquele sangue para que ela absorva aquele oxigênio quando ela passa ali no nosso oxigenador e leve, com fluxo de bomba, esse oxigênio para as células. A FO2 ela pode variar.
Primeiro, conforme a rede do hospital e o blender, se eles não estão muito bem calibrados, eu posso ter achando que estou ofertando uma coisa quando não estou. Como eu falei para vocês, a temperatura do paciente influencia, porque se eu estou trabalhando com temperaturas mais baixas, a necessidade metabólica é menor, então eu não preciso ofertar tanto oxigênio assim. Então, eu também vou controlando a minha FO2 conforme eu diminuo a temperatura, assim como conforme eu vou aumentando depois no aquecimento, eu vou aumentando também a oferta de oxigênio. Alteração do fluxo, como eu falei para vocês, o fluxo de bomba e o fluxo de gás, toda vez que eu altero um no outro, eu posso ter uma alteração de parâmetro, porque eles passam ali a desconversar, então eu preciso ajustar para que eles passem em velocidades que possam haver essa troca. E mais do que isso, necessidade metabólica. Como eu falei para vocês, a nossa gasometria vai dizer para a gente se a gente está conseguindo ofertar oxigênio adequado para aquele paciente. O ajuste correto é feito pela gasometria, então a gente tenta manter mais ou menos um parâmetro entre 100 e 200 milímetros de mercúrio de PO2 para aquele paciente na SEC, mas isso pode variar conforme a necessidade metabólica de cada indivíduo. O CO2 é a mesma coisa, a gente também controla a porcentagem de CO2 no sangue. E vale lembrar que o CO2 ele tem um papel muito importante no cérebro. Quando eu tenho um aumento muito grande de CO2 circulando, eu posso causar uma vasodilatação arteriolar cerebral. Quando eu tenho uma diminuição de PO2, eu causo uma vasoconstrição. Então, por que o CO2 é extremamente importante de ser controlado durante a SEC? Porque ele vai controlar o calibre dos meus vasos e principalmente do cérebro, que é um órgão extremamente sensível se ele falta oxigênio para ele. Então, por exemplo, se eu estou hiperventilando, no nosso caso, retirando muito CO2 do meu sistema, deixando o CO2 muito baixo, eu posso causar uma vasoconstrição e má perfundir aquele cérebro. Ao contrário, se eu deixo muito CO2 no meu sistema, no meu sangue, se eu não estou, que a gente chama de lavar, né? Se eu não estou lavando direito, eu posso gerar hiperemia e edema cerebral. E esse paciente vai estar com o coração ótimo, mas com o cérebro prejudicado. Não vai acordar ou vai acordar variando, porque a gente não manteve as concentrações ideais. As concentrações ideais são bem semelhantes ao que é fisiológico, entre 35% e 45%, 35 e 45 milímetros de mercúrio, baseado na nossa gasometria, para ver se a gente está mantendo bem a concentração de CO2 e, consequentemente, a perfusão. Vale lembrar que o que interfere também nisso é a superfície corpórea da membrana, ou seja, o quanto de linha enovelada que ela tem. A gente tem, aqui eu trouxe para vocês algumas marcas e elas variam em quantidades. Então, tem marcas que eu tenho muito mais linha enovelada, digamos assim, então ela tem uma superfície corpórea maior, ou seja, a quantidade que ela tem de caminho para percorrer ali, para fazer a troca gasosa é muito maior. E eu sempre tenho que ter este parâmetro de membrana e paciente de superfície corpórea para ver se eles se conversam, porque o ideal seria se a superfície corpórea do paciente fosse semelhante à superfície corpórea do meu oxigenador, para que eles conseguissem fazer a troca gasosa de uma maneira mais fisiológica, mais similar. Nem sempre é o caso, então por isso a gente sempre tem que controlar esses parâmetros com o nosso blender, com o nosso fluxômetro, para tentar manter uma concentração de gases e isso não interferir tanto. O último tema que a gente vai tratar é o tema de volemia. Por quê? Porque a volemia é bastante alterada durante a SEC. O que é a volemia? A volemia é o volume contido no sistema circulatório. Então, o adulto ele tem em média de 4 a 8 litros de sangue dentro do seu sistema. A volemia ela pode ser calculada de acordo com a idade e peso do indivíduo. Então, por exemplo, um adulto acima de 40 quilos, ele tem considerado um volume de 60 ml de sangue para cada quilo. Então, a volemia dele é calculada através deste parâmetro. O que isso significa? Que significa que deste volume, 45% são de elementos celulares e 55% são plasma, mas que compõem a volemia deste paciente. Então, para eu calcular quanto de volume que tem aquele paciente, eu calculo o peso dele por este valor. Sempre esse centro? Não, vocês vão ver que isso existe uma variação, tanto da literatura quanto de perfusionistas. Tem livros, por exemplo, que acima de 40 quilos pedem para calcular o peso por 70, se for homem, ou por 60, se for mulher, para saber
qual é a volemia, quantos litros de sangue que ele tem por cada quilo. A gente precisa calcular a volemia do paciente, porque também tem cálculos que a gente precisa saber para dizer que quando a gente entra em SEC, o quanto que a gente vai mexer na volemia desse paciente, consequentemente, nos elementos que estão ali no sangue daquele paciente. Então, é obviamente que quando a gente entra em SEC, todo aquele volume que estava no nosso sistema, que a gente chama de perfusato, que é o volume que a gente usa para preencher o nosso sistema, todo esse volume é infundido no paciente. E ele mistura com o sangue do paciente. Então, se ele tinha, por exemplo, 5 litros de volemia, se eu infundo mais 1.000, ele passa a ter 6 litros de volemia agora. E aí isso gera alterações nesse volume de sangue, porque eu não mexo só com o volume. Então, o preenchimento completo do meu circuito, que é o meu perfusato, ele pode variar conforme a modelagem e a montagem. Então, às vezes eu preciso usar mais do que 1.000 ml ou um pouquinho menos. Então, isso vai variar para eu somar isso à volemia do meu paciente. O que é importante, eu falei para vocês, né, que eu não mexo só no volume, mas um dado super importante quando a gente altera a volemia do paciente é saber como que ficou o HB desse paciente, né? Quanto de hemoglobina que ele tem agora nesse volume total. Eu diluí esse sangue agora, então é natural que a hemoglobina seja mais baixa do que a hemoglobina natural daquele paciente quando ele veio para mim no pré-sec. Então, eu preciso saber se depois de diluído, se a quantidade de hemoglobina ainda será suficiente para oxigenar bem o paciente. Lembra que eu falei para vocês? Não basta ter FO2, não basta ter fluxo, eu preciso da hemoglobina? Então, eu preciso saber se essa hemoglobina está suficiente. Sabendo disso, eu faço cálculos, porque se ela não tiver suficiente, o que é suficiente? Na maioria dos pacientes, é uma hemoglobina de 9, é o que a gente considera ideal para manter uma boa perfusão tecidual. Pode variar? Pode, mas é mais ou menos o que a gente considera. Se essa hemoglobina cai muito disso, dependendo do caso do paciente, eu preciso fazer o que a gente chama de hemodiluição parcial, ou seja, infundir sangue no meu sistema, ao invés de somente um perfusato cristalóide. Então, tudo isso através de cálculos, eu consigo saber qual seria mais fisiológico para aquele paciente naquele momento. Então, vale lembrar que crianças, né, com peso abaixo de 25 quilos, neonatos ou idosos ou pacientes críticos que tenham HB abaixo de 9, depois desses cálculos que a gente faz, é sempre recomendado utilizar uma bolsa de sangue, porque eu preciso, nesses casos, estritamente manter uma boa perfusão tecidual. Não que os outros casos não precisem, mas como esses casos já são críticos, quanto menos eu causar ali de trauma para aquele paciente, melhor. O perfusato da nossa máquina, né? A gente faz os cálculos assim, depois que eu diluir com esse volume aqui, o meu HB vai cair para tanto quando entrar em SEC. E aí a gente colhe a nossa gás e às vezes bate, mas às vezes não bate. A gente fala, caraca, mas eu fiz um cálculo, como assim não bateu? Não necessariamente esse valor vai bater, mas a gente tem que lembrar que o perfusato é só uma parte da diluição. A gente tem que lembrar que a gente também pode infundir cardioplegia com volume cristalóide. Aquele paciente ele também é hidratado pelo anestesista. A gente faz medicação na SEC, então tudo isso altera a volemia do paciente, não é só o perfusato. Então a gente mexe bastante com a volemia. E tudo isso tem que ser levado em consideração. Então por isso que às vezes não vem um HB ideal, porque não é só o perfusato. Mas a volemia mexe tanto, então ela é tão ruim assim? Bom, não. A volemia tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Por que ela é boa? Ela é boa porque ela diminui a viscosidade do sangue, então o sangue menos viscoso, ele flui com muito mais facilidade pelas arteríolas, então eu consigo perfundir melhor. Propicia um menor índice de hemólise, porque convenhamos que um sangue muito grosso, toda vez que ele passa pelo rolete, por exemplo, ele tem mais chance de lesar, né? Que a gente viu. Se eu tenho um sangue mais diluído, essas hemácias não estão mais espalhadas ali naquele sangue, mais diluídas. Então, eu tenho menor chance de lisar. Uma diurese mais acentuada, porque eu consigo perfundir mais o rim, uma vez que eu tenho diminuição dessa viscosidade. Ele é um bom substituto para o sangue. Então, de fato, ele dá boas opções para a gente ali para trabalhar bem com perfusato na SEC. Porém, quando eu diluo aquele paciente, como eu falei para vocês, se eu diminuo muito HB, eu tenho maiores chances de usar um hemoderivado. E a gente sabe que o hemoderivado ele é necessário, de fato, quando ele é necessário, ele é importante. Porém, o uso de hemoderivado está aumentando chances de resposta inflamatória,
eu estou aumentando o lactato, porque aquele sangue está armazenado há muito tempo com lactato mais alto, ele tem uma característica mais ácida. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Não é dar sangue por sangue, né? O sangue ele precisa ser muito bem avaliado quando utilizado. Ele é bom, mas ele também tem seus contras. E quando eu diluo, quando eu entro com perfusato, eu também tenho diluição de plaquetas, de fatores de coagulação, heparina, de eletrólitos, catecolaminas. Então, meu cálcio sempre vem baixo, sempre não, mas pode vir um cálcio mais baixo. A heparina que foi feita no paciente, ela pode, num volume maior agora, se diluir, e aí eu faço um TCA pós-sec, e ele está mais baixo, às vezes é por conta da diluição. Então, tudo isso ela altera. Mas, para isso, eu tenho outras artimanhas durante a SEC que eu posso utilizar para que esses efeitos de diluição possam ser minimizados, que é o caso do hemoconcentrador, por exemplo, que não vamos entrar aqui no caso, mas é um artifício que eu posso tentar trabalhar para retirar este volume de excesso que eu tive que infundir nesse paciente. Bom, e para terminar, eu termino com essa indagação, então. Já que a gente precisa infundir um perfusato cristalóide e que ele altera tanto esse paciente, será que existe um perfusato que eu considere mais fisiológico? Um perfusato que eu diga assim, não, esse aqui não vai mexer tanto, não. Esse aqui o paciente nem vai sentir. Eu trouxe para vocês aqui 3 exemplos. O Ringer lactato, o soro fisiológico e o plasma light. Cada um tem características na sua composição. Uns têm a maioria dos elementos, o plasma light só não tem cálcio, mas ele tem um pH adequado. O soro fisiológico ele é ácido, o Ringer lactato ele é ácido, causa acidose. Toda vez que eu uso, eu tenho que usar bicarbonato para corrigir essa acidose. O plasma light muitas vezes não, porque ele tem um pH ideal. Lendo essas características aqui, vendo aqui o sangue, né? Se a gente pudesse escolher um perfusato fisiológico, mais fisiológico, será que a gente conseguiria elencar um que a gente falasse, não, esse aqui quase o paciente não vai sentir? Já adianto para vocês que o nosso tempo está acabando, né? É difícil dizer que existe um perfusato mais fisiológico. Existem perfusatos com as suas respectivas características, cada qual pode ser mais bem usado para determinado paciente. Então, existe, por exemplo, posso dizer que existe um perfusato mais fisiológico, por exemplo, para um paciente que tenha lesão renal, que tenha dificuldade de eliminar potássio, e aí eu escolho usar o soro fisiológico, porque ele não tem potássio. Ao invés de usar o plasma light, que tem potássio, eu posso aumentar ainda mais esses níveis de potássio. Então, eu posso dizer que para aquele paciente com lesão renal, o soro fisiológico é melhor para ele, por conta dessa ausência de potássio. Assim como eu posso dizer que se eu uso plasma light, é bom porque ele tem um pH ok, mas eu diluo, ele não tem cálcio. Então, eu posso ter um déficit de cálcio naquele paciente. Então, às vezes, eu preciso repor um pouco de cálcio para ele não sentir tanto essa diluição. Então, eu preciso saber trabalhar com cada um cristalóide de acordo com aquilo que o meu paciente está precisando naquele momento. Então, não existe um perfusato mais fisiológico, mas existe um perfusato que eu considero mais ideal para trabalhar com um determinado paciente. É isso. Dúvidas? Estou aberta a questionamentos. Acabei com 2 minutos faltando. E estou aberta a perguntas. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Muito obrigada pela aula, professora. Foi muito boa, muito esclarecedora. E eu achei muito interessante trazer os artigos científicos para a apresentação. Foi muito legal. Que bom. Agora a gente teve algumas perguntas aqui no chat que a gente vai responder. Algumas a Valquíria, nossa preceptora, já chegou a responder, mas outras ainda tem outras. Uhum. Esperando apresentar aqui. A primeira pergunta é da Thaís, e ela perguntou por que o volume diastólico é maior que o volume sistólico. Lá no débito cardíaco? Eu acho que foi porque foi bem no comecinho da aula. O volume, ele pode variar, na verdade, né? A gente tem o ventrículo de cada indivíduo, ele pode comportar um volume maior de sangue, e por conta de cada compartimento de ventrículo, eu posso ter um aporte maior de sangue comparado ao átrio, por conta mesmo do seu compartimento mesmo, do seu espaço ali. Então,
Não necessariamente aquele volume que eu trouxe, ele é o que é para todos os indivíduos, mas foi mais para ilustrar o débito cardíaco em si, mas não necessariamente. Ok. A próxima pergunta é do Alex Rocha e ele perguntou: quais as consequências sistêmicas para o paciente se o fluxo fornecido não for o mais adequado? Inúmeras, né? Imagina só que você é como se você aqui, do jeito que você está agora, seu coração parar de mandar sangue. Então, o que acontece se seu coração parar de mandar sangue? Por exemplo, numa atividade física, você pode ter ausência de oxigênio, você tem a cãibra, né? Não é assim que acontece fisiologicamente? Na SEC, se eu não forneço o sangue adequado, com o oxigênio adequado, as minhas células elas acabam lesando, elas acabam morrendo, eu acabo tendo lesão renal, eu acabo tendo lesão cerebral, porque se a minha célula está precisando de oxigênio, precisando de energia, e eu não estou mandando, ela acaba morrendo. Eu acabo tendo déficit de perda mesmo tecidual, perda celular, por conta de um fluxo não adequado. Certo. A próxima pergunta é da Thaís Neri também. E ela perguntou: o que garante a P negativa no orifício de entrada? Eu acho que ela sofreu a pressão O negativa. rolete, o que garante a pressão negativa não é o que garante, é como ele funciona. Uma vez que ele gira, ele suga o que está atrás dele, e essa sucção que ele faz nesse momento de giro do rolete é como se ele aspirasse. Então, é o que a gente considera como pressão negativa dele. Então, é o movimento natural do rolete. Toda vez que ele gira, ele suga de um lado e impulsiona do outro. E essa sucção é o que causa essa pressão negativa dele. Sim, certo. A próxima pergunta é da Isabelle Cordeiro. A Val chegou a responder, mas quais os tipos de intercorrências que podem acontecer? Inúmeras, né? Inúmeras intercorrências, É, mas, por exemplo, como eu citei, né? No caso se você estiver usando o rolete e a linha estiver ocluída, o sistema vai romper em algum lugar que tiver uma conexão mais fraca. Então, toda vez que a gente monta o circuito, a gente se encarrega de checar se as conexões estão sendo muito bem feitas ali, né? Colocar o tubo nas entradas, porque qualquer lugar que eu coloque um pouco mais frouxo, se der algum problema, aquela conexão frouxa ela vai romper. E aí eu vou ter extravasamento de sangue, eu vou ter inúmeros problemas ali por conta disso. Mas existem outros problemas, por exemplo, falha de bomba. A minha bomba, ela é mecânica, ela pode ter erros mecânicos, então eu posso ter, a bomba pode parar. E aí eu tenho outros artifícios que eu posso utilizar para substituir a bomba. A minha membrana pode romper, o meu material, né, de polipropileno, ele pode romper, e aí eu tenho ou extravasamento do sangue, eu tenho ausência de oxigenação, eu preciso trocar a membrana. Inúmeros intercorrências podem acontecer na SEC. certo. A próxima pergunta é da Beatriz Fontes e ela perguntou: não existe uma bomba que consiga, de alguma maneira, imitar artificialmente um fluxo pulsátil para evitar lesões nos vasos? Como acho que acredito eu que essa pergunta tenha sido um pouco antes do slide da máquina mostrando a capacidade de mandar um fluxo pulsátil, né? De fato, essa máquina existe, ela tem essa capacidade de mandar um fluxo pulsátil, mas ainda você precisa saber qual a frequência de pulso que é mais adequada para aquele paciente. E isso também é um fato a ser questionado. Isso ainda não é muito bem estabelecido na literatura, mas existe essa tecnologia sim para tentar mimetizar essa onda de pulso. A Helena Mendes perguntou se em pacientes diabéticos com uso de SEC aumenta o nível de resposta inflamatória. Sim, pacientes diabéticos são bem complicados durante a SEC, eles têm uma maior dificuldade mesmo. A resposta inflamatória, ela é quase que inevitável que o paciente tenha, tá? Em menor ou maior escala, mas é quase inevitável que tenha, porque o sangue está entrando em contato com algo que não é o tecido endotelial dele. O paciente diabético, ele já tem uma resposta inflamatória um pouco mais acentuada por conta
da sua alteração ali, que ele já vem para a gente. Então, pode acontecer sim, em pacientes diabéticos, a gente tem que ter todo um cuidado redobrado, a gente precisa estudar como trabalhar a SEC em pacientes diabéticos, isso é um tema à parte, mas sim, é natural que ele tenha uma resposta inflamatória mais acentuada. Não que todos tenham, tá? Mas é natural que tenha. Uhum. A Alana também perguntou em relação à microcirculação. Ela falou que não tinha entendido muito bem se daria para usar o fluxo pulsátil nela. O fluxo pulsátil ele vai estar ali substituindo o coração. Então, ele vai estar impulsionando esse fluxo nos grandes vasos. A ideia é que essa onda de pulso gerada pelo fluxo pulsátil chegue até a microcirculação e ela responda pelos seus receptores esse pulso que ela sentiu ali nos seus receptores. Mas, como eu falei para vocês, a ideia do fluxo pulsátil ainda está sendo bem estudada, porque ela ainda não necessariamente apresenta 100% uma melhora na microcirculação. Alguns estudos mostram que sim, né? O que a gente viu que alguns estudos mostram que sim, mas ainda precisa ser mais estudado. Certo. A última pergunta, uma pergunta especial, que é da nossa diretoria. O Marcos quer perguntar. Então, eu tava pensando se os tubos do circuito da SEC, eles são reutilizáveis? E se sim, como é que se faz a higienização deles? Olha, antigamente, nos primórdios da circulação extracorpórea, sim, os tubos da máquina eram reesterilizados, eles eram lavados e reesterilizados em estufa, do jeito que eram feitos, que são feitos a esterilização de material hoje em dia. Porém, de uns anos para cá, está proibida a reutilização dos tubos, porque ele é um material de PVC, ele é um plástico, né? E a reesterilização, ela envolve aumento de temperatura. O que a gente pode ter, por exemplo, se o sangue ele entra em contato com o sangue tem todas as suas particularidades, sejam elas fisiológicas ou mesmo contaminantes. Eu posso pegar, por exemplo, um paciente que tem hepatite C, né, e trabalhar com ele em SEC. Então, ele pode ter contaminantes. Uma vez que eu levo esse tubo para reesterilizar, se ele é aquecido, ele pode dilatar. E se ele dilata, eu posso ter estes compartimentos contaminantes entrando nesses poros que foram dilatados por conta do aquecimento. Depois, esse tubo acaba voltando no seu diâmetro normal no resfriamento e digamos que eu use esse mesmo tubo para um outro paciente. O que a gente faz durante a SEC? A gente não aquece também? Então, uma vez que a gente circula um sangue aquecido num próximo paciente, eu também posso ter a vasodilatação desse tubo. E aí, aqueles contaminantes do paciente anterior podem ser liberados para esse próximo paciente. Então, eu posso ter uma transmissão de contaminação, não só dos contaminantes de um vírus, por exemplo, mas de outros fatores de um paciente anterior para o próximo paciente. Então, eu posso sim levar a contaminação adiante. Então, hoje em dia, é extremamente proibido que esses tubos e todo o conjunto descartável, não só os tubos, mas o oxigenador, o reservatório, tudo, é tudo descartável. Usou para aquele paciente, joga tudo fora, novo paciente, novo material. Hoje é assim. Entendi, obrigado. Muito obrigada pela aula, Ludiana. A gente adorou. Tem vários comentários no chat também elogiando. E eu te passo a palavra se você quiser finalizar, falar mais alguma coisa. Bom, eu quero agradecer a oportunidade. Espero que eu tenha conseguido passar um pouco do meu conhecimento para vocês. E fico à disposição, se vocês quiserem me mandar perguntas depois, né? Enfim, não quiserem perguntar agora, mas estou à disposição para qualquer dúvida. E o que vocês precisarem também, que eu puder ajudar para vocês. Espero ter inspirado um pouco mais, que vocês tenham seguido, que sigam essa profissão, né, na verdade. E espero encontrar vocês também um dia como colegas de profissão nessa área. E muito obrigada pela Val, pela ajuda também que ela tem me dado aqui. E todos vocês pelo suporte, a Nicole, que me ajudou aqui em toda essa preparação também. A todos vocês da Liga, parabéns pela iniciativa. Obrigada. Obrigado.
Oi, pessoal. Muito obrigada por terem assistido a nossa primeira semana básica da Latte. Foi uma grande honra para a gente estar com vocês, com a Lodiana, que deu aula de hoje, e com os nossos preceptores, né? A Val estava aqui no chat com a gente, nossas conselheiras estavam aí durante a semana também. Foi incrível para a gente poder contar com todos vocês. Nós aprendemos muito, esperamos que vocês também. E é isso, lembrem que quem teve 75% de presença na nossa semana básica vai poder ter o certificado de 6 horas e vai poder fazer a nossa prova. Então, esperamos poder ver vocês nas nossas próximas aulas. É isso, muito, muito obrigada. Beijinhos. Obrigada, pessoal. A gente se vê lá. Obrigado.